Vamos lá, gente. Qual seria a diferença básica de ônus ou dever processual? Vamos pensar aqui. Vamos lá. Direito é aquilo que te bota numa posição vantajosa, né? O teu direito. Ônus e dever me dá uma ideia de algo ruim, assim, algo que eu tenho que fazer. Vamos pensar. Se você entra com a petição inicial contra alguém, esse alguém vai se defender por meio de um documento chamado o quê? Contestação, certo? Você apresentar a sua contestação é um direito, um ônus ou um dever? Direito? É um ônus. É um ônus. É um ônus. Porque olha só, você é obrigado a apresentar a contestação? Não. Só que se não você apresentar, tu vai ter um prejuízo? Vai, tu vai tomar revelia. Por isso que é ônus. Então você não é obrigado, então não é dever. Mero direito também não é, por quê? Porque se você não apresentar, prejudica a tua situação. Entendeu? O ônus é o meio do caminho entre o direito e o dever. Então o exemplo clássico aqui é a contestação. Você tem o ônus de apresentar a contestação. Mas você é obrigado? Não, por isso não é dever. E tanto que se você não apresentar, vai te prejudicar, porque você vai tomar o quê? Revelia. Mas aí vamos pensar aqui numa outra situação. O famoso ônus da prova. Exemplo clássico. Ao autor, o ônus em relação aos fatos constitutivos de seu direito. Ao réu, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor. Vamos lá. Se eu estou entrando com uma ação de cobrança contra a Tatá, eu tenho que provar a constituição desse direito. Vamos lá. Qual é a constituição desse direito? Um belo dia, Sobral estava aqui, ó. Cara, já sei, vou dar um exemplo muito tosco. Um exemplo tosco é bom que você não esquece. Sabe como é que é, né, cara? A situação tá ruim, não vai ter concurso. Você tá nessa sala aqui, bota pra baixo a câmera aqui, Adalto, por favor. Você tá nessa sala aqui fazendo não sei o quê, porque não vai ter concurso nenhum, sabia disso? Não vai ter concurso, verdade. Os concursos acabaram no Brasil, mas você tá aqui nessa sala, não posso fazer nada. E aí, o Sobral, além de ser professor do GE, agora ele vende cafezinho. E a Tatá está doida para tomar um cafezinho. E o cafezinho do Sobral custa R$50. R$50. O cafezinho, 2 dedos. E eu diminuo para 1. Ó, tu pega cuidado nessa nota, tá? 50, bala 50 aqui, ó. 50, tá? Não, mas calma aí, tu ainda não tem a nota, calma aí. A nota tá aqui, né? Aí, tá aqui. Aí, olha só que louco, né? Sobrar, ó, o café, o café, o café. Aí, cena da Tatá assim na aula. Aí, porque ela olha assim e fala, puta, Sobral, eu queria tanto um café, queria tanto um café. Pô, mas como é que eu faço, cara? Ah, fala, cara, custa R$50. Se quiser eu posso emprestar, você me paga aqui de volta aqui, né? Enfim, então você paga aqui a Sama, que está revendendo o café, e depois eu cobro essa grana de você se você não me pagar. Ah, mas Sobral, eu preciso de um café. Aí tá bom, aí toma aqui R$50, te emprestei, aí pá, aqui, beleza, pã, Sama, chega aqui, pega a mãozinha aqui, vai, não, a outra mão, mulher, vai, filma aqui, Adalto, porra, frango de borracha, aqui, vai, tem o café. Isso. Vai, paga essa Samaine. Pagou. 50 prata. Eu quero dinheiro de volta, hein? Tá? Aí, beleza. Samaine tá aqui, ó. Cafezeiro aqui, vendendo café aqui e tal. E aí, tu tem que me pagar na próxima aula. O tempo passou. Estamos na próxima aula. Tá, R$50. Tem café. Tem não, tem café. Opa! Surgiu um conflito de interesse aqui, concorda comigo? Surgiu um conflito de interesse. O que Sobral vai fazer? Sobral vai entrar com uma ação de cobrança contra a Tatá. O que Sobral vai fazer? Vai ter que contar a historinha que constitui o seu direito. Ele vai falar, estava na aula de processo civil no dia 24 de maio, e aí estava lá a Samaine vendendo cafezinho, e aí o cafezinho custava R$50, a Tatá estava cheia de sono, e aí ela olhou para o Sobral foi lá e prestou R$50 para ela na frente da turma inteira. Ela pagou a Samaine deu 2 dedos de café. Marcaram para a aula seguinte para que fosse feito o pagamento e Tatá não pagou. Tendo em vista toda essa historinha, do pedido que Tatá me pague os R$50 com juros e correção monetária. Contei a historinha e fiz um pedido? Beleza? Eu constituí o meu direito, certo? Beleza. Mas vamos dizer, presta aqui R$50, que no meio do caminho, entre uma aula e outra, Tatá
pegou os 50 reais, balança 50 reais aí, 50 reais, e foi ao banco e depositou os 50 reais na conta do Sobral, fazendo o respectivo pagamento. Vamos lá, o pagamento é um fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor? Extintivo. Cabe a quem provar o pagamento, Sobral ou Tatá? Entendeu a historinha? O fato constitutivo é do autor. O fato extintivo do direito do autor é do réu. Vamos anotar esse exemplo até aí? Vamos lá. Agora eu vou tomar um café. Tu conseguiu filmar ela, Adalto? Cara, tá tudo famosa, hein, moleque? Que isso, hein? Não, foi lá pra Manaus. Bora aí. Cafezinho da Samaíne, bota aí, 50 reais. 2 dedos. Tá ao vivo hoje. Está ao vivo o Brasil inteiro, tu sabia disso, né? Sabia, mas é porque eu não entendi. Tem a ver Manaus. Ela falou de Manaus. Mas o que tem a ver com Manaus, filha? E agora você não tá famoso em Belém, Pará? Sempre foi, fala isso. Tô indo dar uma... Anota. Vai, cafezinho da Samaíne, 50 reais. Eu vou contar essa história aqui, ó, do ônus. Do ônus da prova, tá? Vou mexer nesse trem aqui. Bora. Cafezinho da Samaíne, 50 reais. Tatá estava com sono e não tinha dinheiro porque é concurseira. Anota, cara, é sério, velho. Exemplo tosco que você não esquece. Tatá estava com sono e não tinha dinheiro porque é concurseira. Enfeita o pavão. Sobral, professor do GE, milionário. Conhecido no Brasil inteiro. Segundo a Manu, né? Não, conhecido no Brasil inteiro é sacanagem, não bota isso não. Vai, bota Sobral, professor do GE, milionário. Dá aula não sei pra quê, porque é milionário. Apartamento triplex na Barra. Empresta 50 reais pra Tatá tomar um café. Ficando acertado o pagamento. Quando é a próxima aula? Amanhã. Não. Pô, Dia 6, Sobral. Dia 8. dia 8 de junho. 8 de junho? Dia 8 de junho, vai. Dia 8 de junho. Pode chamar. No dia 8, Tatá não paga Sobral. Sobral vai ao judiciário e ingressa com uma ação de cobrança. Sobral vai ao judiciário. Pô, o café tá bom, cara. Tomar mais um pouquinho. Vai ao judiciário, ingressa com uma ação de cobrança contra a Tatá. Contando toda a história anterior, e pedindo o pagamento dos 50 reais com os juros de correção monetária. Vem a pergunta. A quem cabe a prova dos fatos anteriores? A quem cabe a prova dos fatos anteriores? Sobral ou Tatá? Sobral ou Tatá? Ai, gente. A historinha. Sobral. Porque são fatos constitutivos do direito. A prova dos fatos anteriores. Sobral. Pois são fatos constitutivos do direito. Que direito? O direito que eu tenho de cobrar dela 50 reais. Beleza. Ônus da prova do autor, certo? Tatá, vírgula, em sua defesa, vírgula,
Dá um jeito aí, pai. Tá, vírgula, em sua defesa, vírgula. Diz que no dia 5 de junho, vírgula, antes do vencimento, diz que no dia 5 de junho, vírgula, antes do vencimento, vírgula, depositou os R$50 na conta de Sobral. A quem cabe a prova desse fato? Depositar, quem tem que provar que depositou os R$50? Tá. Pois é fato o quê? Extintivo do direito de Sobral. Pô, mais fácil que isso, impossível, velho. Então, vamos ficar com a regrinha básica na cabeça? É aquela historinha. Quando alguém vai ao judiciário, o papel aceita tudo. Por quê? Você pode pedir o que você quiser, só que você tem que fazer o quê? Provar. Provar a constituição do seu direito. Mas se a parte contrária fala, tudo bem, eu reconheço a história, só que eu paguei, extingui a obrigação. Ou a gente modificou, olha, a gente transformou esse pagamento numa aula extra. Fato modificativo. Réu. Ou fato impeditivo, por algum motivo não podia ter aquela cobrança naquele momento. Tudo é questão do réu. Então vamos ficar só com o constitutivo do autor e o extintivo do réu, beleza? Tá bom, aí vamos botar, eu gosto de botar um exemplo real, que eu venci lá no Justiça do Trabalho. Tinha uma fazenda, cara, que era assim, ó. Eu acho que já contei essa história várias vezes. Você pegava aqui, né, a estrada, a Dutra, pá. Aí quase na divisa aqui em São Paulo. Aí você tem uma subida aqui para a Serra da Mantiqueira. Lugar bonito pra caramba, de verdade mesmo. Muito legal. Só tem um problema. Não é estrada de terra não, é estrada de pedra. Você não tem noção que é estrada de pedra. Pedra. Carro embaixo não passa, né? Só como Sobral tem uma Hilux 4x4, né? Porque o Sobral é milionário, o Sobral ia lá fazer a diligência Hilux 4x4. Mentira. Ia lá com o meu EcoSport mesmo. E aí você anda aqui 2 horas nessa história. Aí você chega lá numa propriedade e aí sobe mais um tantão para chegar lá, num lugar lá que era exploração de eucalipto, era uma coisa assim. Só que nessa parte de baixo aqui você tinha uma pousada. E essa pousada, aí você tinha o pessoal da família. Ora era a mãe que estava, ora era a filha que estava, ora era o marido da filha que estava. E tinha uma faxineira, uma serviços gerais lá na pousada, uma menina contratada. O resto era só pessoal da família. Como é que essa menina chegava até lá? Ela pegava uma carona com o pessoal da Kombi, que pegava aqui na ponta da estrada, o pessoal que trabalhava na fazenda lá em cima. Então ela subia 2 horas de Kombi e no final depois mais 2 horas de Kombi. Filho, vamos lá. Essa aqui, Serviços Gerais, ela está dizendo que ela trabalhava em jornada extraordinária. Se ela trabalhava em jornada extraordinária, é porque ela trabalhava mais de quantas horas por dia? 8 horas por dia. Vamos lá. Qual é o fato constitutivo do direito dela? Trabalhar acima da 8ª hora. Concorda comigo? Vamos lá. Se trabalhar acima da 8ª hora é fato constitutivo do direito do autor, isso cabe a quem provar? Autor ou réu? Autor. Então a regra de prova de jornada extraordinária é do autor. Tá bom. Agora abre comigo aí o 373 do CPC, quem tiver. O 373. E essa regra tem igualzinha na CLT. Para quem tiver seu código, eu vou ler aqui. 373 do CPC. Vamos ler os 373, que vai trazer a regra básica, depois o parágrafo primeiro. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. Ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Acabei de explicar isso. Tá, mas olha o exemplo que eu estou te dando. Você tem uma senhorinha lá, de 50 anos, que pega uma combizinha, sobe 2 horas, trabalha 12 horas por dia lá na pousada e depois desce mais 2 horas para a estrada.
Ela quer entrar com uma reclamação trabalhista alegando jornada extraordinária. Se é jornada extraordinária, fato constitutivo, trabalhar além da 8ª hora. Eu te pergunto, como é que ela vai provar isso? Vamos lá, você é advogado dela. Prova. É a cabeça essa mesmo, não prova. Ela vai o quê? Ela vai intimar a filha da dona da pousada para poder prestar depoimento? Ela vai falar que ela trabalhava quanto tempo? 8 horas. E outra, era empresa com apenas um empregado. Precisa manter controle de ponto? Não. Você acha que uma pousada que fica 2 horas da estrada tem câmera de acesso? Não, filho, tem nada, no meio do mato. Como é que prova, doutor? Lê comigo o parágrafo 1º. Vamos lá. Nos casos previstos em lei, ou diante das peculiaridades da causa, relacionadas a, olha agora, impossibilidade ou agora, excessiva dificuldade de cumprir o encargo. Excessiva dificuldade de cumprir o encargo. Está claro aqui o caso que eu estou apresentando? Como é que essa mulher vai provar que ela trabalhava além da 8ª hora? Ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Olha agora, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso. O que ele vai falar? Ao invés da autora provar que trabalhava em jornada extraordinária, ele vai falar para a ré dizer que ela não trabalhava em jornada extraordinária. Ele mudou o ônus da prova. Só que olha só, pensa comigo, vamos ser razoável nisso aqui. Você iniciou um processo, entrou com uma reclamação trabalhista, fez lá a audiência, veio o autor e falou, olha, excelência, eu trabalhava lá 12 horas por dia, mas olha, eu não tenho nenhuma testemunha, porque eu pegava uma Kombi, na ida, na volta, quem trabalha lá é só o pessoal da família, eu sei que não vai chamar ninguém aqui, que ninguém vai me ajudar, porque todo mundo me xingava lá, eu não me dou bem com ninguém, mas eu trabalhava 12 horas por dia. Aí vai o juiz ouvir a reclamada. Fala assim, é mesmo? Quantas horas ela trabalhava por dia? 8 horas. Quem trabalhava lá nessa fazenda? Ah, trabalhava só ela. Mas quem toma conta? Às vezes sou eu, às vezes é minha mãe, às vezes é meu marido. Aí o juiz verifica que é só o pessoal da família envolvido, né? O que o juiz faz? Fica calado, não fala nada. Deixa o processo correr todinho. E aí o réu tá tranquilo, ele fala, bom, a autora não provou a hora extra, eu não preciso provar, né? Ônus meu, tô tranquilo. Chega na sentença, o juiz fala assim, olha, considerando a excessiva dificuldade, não é assim que tá escrito? A excessiva dificuldade da autora de se desincumbir do seu ônus, eu inverto o ônus da prova, passando para a reclamada. Tendo em vista que a reclamada não provou que ela trabalhava além da 8ª hora, condena a pagar as 12 horas. Qual vai ser a cara da reclamada nessa hora? Hã? Como assim? Será que é na hora da sentença que o juiz tem que fazer isso? Ou será que ele tem que fazer antes e avisar as partes? Lê comigo agora, você vai entender. Nos casos previstos em lei, ou diante das peculiaridades da causa, relacionados à impossibilidade ou agora, excessiva dificuldade de cumprir o encargo, nos termos do caput, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir ônus da prova de modo diverso. Olha agora, desde que o faça por decisão o quê? Fundamentada. Ó, estou invertendo por tal e tal motivo, estou te avisando que estou invertendo por tal e tal motivo. Caso ainda que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Vamos entender essa palavra de expressão estranha? Desincumbir do ônus que foi atribuído. Pensa, o autor tem que provar além da 8ª hora. Se o juiz inverter, é a reclamada que tem que provar que não trabalhava além da 8ª hora. Então o juiz tem que fazer isso e dar oportunidade à reclamada de provar o quê? De que ela não trabalhava além da 8ª hora. Logo, o juiz tem que fazer isso antes da instrução processual ou depois da instrução? Antes. Antes de começar a instrução, ele fala, um negocinho, a regra do jogo. Pelo que eu estou vendo aqui, tá difícil demais para essa senhorinha aqui, provar esse ônus. Tendo em vista a regra do CPC, faço a inversão, por tal e tal motivo, estou atribuindo a você, reclamada, ao longo da instrução, ó, você tem a instrução todinha aí, ó, me provar que ela não trabalhava acima da 8ª hora. Agora você sabe exatamente o que vai acontecer. Conclusão, o juiz, ele está dando à parte a possibilidade de superar a dificuldade em relação ao exercício do seu ônus. Por que é importante fazer disso? Porque essa regra que eu estou te falando, de você inverter o ônus da prova na hora do julgamento, quando começou essa discussão há mais de 10 anos atrás, acontecia isso. Especialmente em relações de consumo. Outra história de inversão do ônus da prova. O juiz deixava a instrução correr todinha. A ônus da prova que era do autor, o juiz não falava nada, ficava quieto. Quando chegava lá na sentença, ele falava assim, normalmente com empresa de telefonia. Porque vamos lá, gente, ó, cobrança... Isso é velho, nem tem mais hoje. Lembra da história da cobrança excessiva de pulso telefônico? Quando você passava lá a tarifa contratada? Porque hoje é tudo ilimitado, né? A verdade é essa, né? Mas antigamente essa história, cobrança de excedente.
Vamos lá, quem tem condição de provar se houve ou não o excedente? É o consumidor ou a telefonia? A telefonia. Só como é fato constitutivo, quem tinha que provar era quem? O consumidor. O que a gente fazia? Ele deixava a instrução correr. Como a empresa de telefonia não provava nada, quando chegava na sentença, ele invertia. Era tipo pegadinha do malandro. E aí, de repente, inverti e agora eu condeno você, empresa de telefonia. Então, foi por isso que surgiu também a gente falar, olha, se é para inverter lá na sentença ou antes da instrução? Antes, aqui, filho. Vamos deixar clara a regra do jogo. Vamos auxiliar as partes para que elas possam superar eventual dificuldade no exercício do seu ônus. Exemplo, quando o juiz inverte o ônus da prova. E se ele inverte o ônus da prova, ele faz de maneira fundamentada. E dá oportunidade à parte de desincumbir do seu ônus? Sim. Por isso que a gente faz isso antes ou depois da instrução? Antes da instrução. Eu quero anotar tudo isso. Agora a aula apertou, hein? Vamos lá. Parágrafo 1º, põe assim, possibilidade do juiz inverter o ônus da prova. Parágrafo 1º, possibilidade do juiz inverter o ônus da prova. Possibilidade do juiz inverter o ônus da prova. Por excessiva dificuldade de cumprir o encargo. Aqui. Ah, já sei. Dificuldade de cumprir o encargo. Vou pegar um aqui, ó, vida real. Aqui, ó. Volta e meia Vivo manda essas mensagens. Antigamente era excedente de pulso telefônico, né? Agora é de franquia de internet. A Vivo mandou, ó. Dia 16 de fevereiro, você utilizou o total disponível do seu saldo Vivo Bis. Essa porra do nome que eles dão lá pra franquia. E aí eles diminuem a velocidade da internet, né? Aí o que acontece? Ou ele diminui, ou eu posso ter que pagar um plano extra. Só que eu te pergunto, como é que eu vou saber se efetivamente eu usei tudo? Aí vamos dizer que eu entre com uma ação de cobrança da devolução desses valores do plano extra que estão me cobrando. Bom, se eu estou entrando com a ação para cobrar, eu tenho que provar aquele fato, concorda comigo? Eu vou conseguir provar? Eu tenho excessivo o quê? Dificuldade. O que a gente pode fazer? Inverter. Prove, então, o contrário em relação ao Marcelo. Então, bota um exemplo aí. Cobrança extra de dados de internet. De maneira indevida. Cobrança extra de dados de internet de maneira indevida. Oi? Pode. Você já demonstra, olha, eu não tenho como provar isso aqui. Então, excelência, peço que proceda a inversão dos da prova. Sim. Vamos lá. Consumidor pede restituição dos valores pagos a mais. Aí vem a pergunta. Juiz pode inverter o ônus nesse caso? Juiz pode inverter o ônus nesse caso? Sim ou não, gente? Sim. Ó, aí vem a pergunta. Em que momento processual? Antes da instrução, durante a instrução, ao fim da instrução ou na sentença? Antes da instrução e em decisão o quê? Fundamentada. Em que momento processual? Antes da instrução,
e indecisão o quê? Fundamentada. Adalto, tá pegando todo esse quadro aqui? Vamos lá, ó, eu vou te falar como é que eu vou ler esse quadro agora. Agora sou eu estudando junto contigo, beleza? Primeiro eu vou fazer a leitura do quadro todo, depois eu vou ler o que está marcado, depois você vai tentar repetir comigo lendo o quadro, depois a gente vai tentar fazer sem olhar o quadro, beleza? Então primeiro, leitura. A gente está falando do princípio da cooperação, que pode ser chamado também de princípio da colaboração. Conceito, processo é produto de atividade cooperativa o quê? Triangular, ou seja, autor, réu e juiz. Gera deveres? Sim. Quantos deveres? 5. Esclarecimento, consulta, prevenção, auxílio, correção ou urbanidade. O esclarecimento é obrigação do juiz esclarecer as partes, dúvidas, sobre suas alegações, pedidos ou posições de juízo. Obrigação do juiz esclarecer as partes, dúvidas, sobre suas alegações, pedidos ou posições de juízo. Dever de consulta. Obrigação do juiz de ouvir previamente as partes sobre questões que possam influenciar no julgamento da causa. Obrigação do juiz não perde a concentração de ouvir previamente as partes sobre questões que possam influenciar no julgamento da causa. Exemplo, artigo 10 do CPC. O juiz vai usar o fundamento X para decidir, mas ninguém falou sobre o fundamento. O que deve fazer? Ouvir as partes. É manifestação do princípio do contraditório. E o contraditório significa ouvir as partes de maneira a influenciar na decisão. Ouvir apenas as partes é um contraditório formal, e influenciar na decisão é um contraditório material ou substancial. No meio do processo, o STF edita uma súmula vinculante sobre o tema. O juiz deve aplicar a súmula? Sim, só que deve fazer o que antes? Ouvir as partes. Dever de prevenção. Cabe ao juiz apontar deficiências postulatórias das partes para serem supridas. Dever de prevenção. Cabe ao juiz apontar deficiências postulatórias das partes para serem supridas. Exemplo 321 do CPC. O juiz manda emendar a inicial. Se manda emendar a inicial é para corrigir. Só que ele tem que fazer e indicar com precisão o que deve ser corrigido. Dever de auxílio. Obrigação do juiz de auxiliar a parte a superar eventual dificuldade que lhe tolhe exercício de seu ônus ou deveres processuais. Parágrafo 1º do artigo 373 do CPC. O ônus do fato constitutivo é do autor e de fato extintivo é do réu. Mas pode ser que o juiz inverta esse ônus do fato constitutivo do autor para o réu? Sim. Quando houver, por exemplo, excessiva dificuldade. Mas ele vai fazer isso assim de surpresa na sentença? Não, vai fazer antes da instrução e em decisão o quê? Fundamentada. Dever de correção ou urbanidade. O juiz deve adotar conduta o quê? Adequada, ética e respeitosa na atividade. Adequada, ética e respeitosa na atividade. Vamos lá, vamos agora tirar uma colher do quadro. Princípio da cooperação pode ser chamado também de quê? Colaboração. O processo é produto de uma atividade o quê? Cooperativa triangular. Entre quem? Autor, réu e juiz. São quantos deveres? Quais são? Esclarecimento, consulta, prevenção, auxílio, correção, urbanidade. De novo, esclarecimento, consulta, prevenção, auxílio, correção, urbanidade. Mais uma vez, esclarecimento, consulta, prevenção, auxílio, correção, urbanidade. Esclarecimento é a obrigação de esclarecer as partes o quê? Dúvidas. Consulta é a obrigação do juiz de o quê? Ouvir previamente. Ah, mas ele tem que decidir de ofício, não precisa ouvir previamente, certo ou errado? Errado, porque ouvir previamente é manifestação do princípio do contraditório. Só que basta ouvir? Tem que ter possibilidade de influenciar na decisão. Porque se só ouvir é o contraditório o quê? Influenciar a decisão contraditório material substancial. Beleza. Prevenção, o juiz apontar o quê? Deficiências postulatórias para serem supridas. Repito, deficiências postulatórias para serem supridas. Quando, por exemplo, o juiz manda o quê? Emendar a inicial. Pode falar só assim, emende-se a inicial? Tem que apontar com precisão o que deve o quê? Ser corrigido. Dever de auxílio. Obrigação de auxiliar a parte é o quê? Superar eventual dificuldade que lhe tolhe o quê? Exercício de seu ônus ou dever processual. Superar eventual dificuldade que lhe tolha. Exercício de seu ônus ou dever processual. Fato constitutivo, quem tem que provar? Autor. Fato distintivo do direito do autor, quem prova? Réu. Mas eu tenho caso de inversão? Quando houver excessiva
Dificuldade. O juiz pode inverter no final da instrução. Antes da instrução e indecisão o quê? Fundamentada. Dever de correção ou humanidade. O juiz deve adotar uma conduta o quê? Adequada, ética e respeitosa na sua atividade. 1 minuto por lápis e quadro. Vai lembrando que está em cada ponto escrito. Foi? Vamos lá. Como é que eu posso chamar o princípio da cooperação? Colaboração. O processo é produto de uma atividade o quê? Cooperativa triangular. Quem são os três? Autor, réu e juiz. Ele gera deveres? Quantos? Quais são os 5? Esclarecimento, consulta, prevenção, auxílio, correção, humanidade. Quando eu falo esclarecimento, é esclarecer o quê? Dúvidas. Quando eu falo consulta, é o dever do juiz de o quê? Ouvir previamente. Manifestação do princípio do contraditório. Basta ouvir? Tem que ter possibilidade de influenciar. Porque só ouvir é contraditório o quê? Formal. E influenciar é contraditório material ou substancial. O fato de decidir de ofício afasta o dever de ouvir? Não. Beleza. Quando eu falo prevenção, é apontar deficiências postulatórias para serem supridas. Por exemplo, quando o juiz dá o quê? Emenda a petição inicial. Pode só falar emende-se? Tem que apontar com precisão o que deve ser corrigido. Quando eu falo auxílio, é para superar eventual dificuldade que tolhe a parte do exercício de seu ônus ou dever processual. Ônus da prova. Fato constitutivo cabe ao autor, extintivo ao réu. Mas o juiz pode inverter, por exemplo, constitutivo? No caso excessivo, o quê? Dificuldade. Em qual momento processual ele faz isso? Antes da instrução, em decisão o quê? Fundamentada. E quando eu falo dever de correção, é a conduta do que juiz? Adequada, ética e respeitosa. Show.